Olha, febre reumática, lúpus, fibromialgia, artrite reumatoide. Essas são apenas algumas doenças reumáticas. Elas comprometem as articulações, tendões, músculos e podem atingir também órgãos importantes do nosso organismo. Geralmente são doenças que causam muita dor ao paciente e podem ser incapacitantes. No quadro Saúde de hoje, a gente fala sobre as doenças reumáticas. Há um ano, a Maria Clara descobriu que tem espondiloartrite axial, doença comum entre os jovens. Não foi uma surpresa tão grande, afinal, o pai dela lida com o mesmo problema há 40 anos. Mas mesmo assim, os sintomas foram mais fortes do que ela imaginava. Eu não entendia os motivos de eu sentir dores, principalmente após os períodos de repouso. Seja a dor me acordar durante a noite, nas costas, pareciam que tinham facas, espetos em algumas vértebras da minha coluna, sejam períodos de dores na articulação sacroiliaca, na região da coluna lombar, além de outras dores que eu sentia por períodos, por meses. A Cleo convive com várias doenças reumáticas autoimunes. Sofro desde os 14 anos de idade, com muita artralgia, dor nas juntas, até vi um diagnóstico de esclero, após um de lúpus, depois fibromialgia. E para vocês verem, eu estou em um âmbito de hospital, estou internada, para tratar uma complicação de muitas da doença autoimune, Tenho doença pulmonar intersticial e estou agora tratando uma pneumonia, um pouquinho séria, um pouquinho grave. Então durma bem, durma melhor. Mas a gente vai continuar falando sobre as doenças autoimunes, agora ao vivo, com a médica Bruna Santos, que é reumatologista. Ela está com a Isabela Leal, a gente vai começar esclarecendo, é importante isso para os nossos telespectadores, Isa, por que essas doenças reumáticas, elas causam tanta dor. Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia, Francisco, a você e a todos que acompanham o Bom Dia Piauí. Essa pergunta e outras serão respondidas pela médica reumatologista Bruna Santos, que já está aqui ao meu lado. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao Bom Dia Piauí. A pergunta que o Francisco fez no estúdio, a primeira pergunta delas é por que essas doenças causam tantas dores? Pronto, essas doenças, elas têm como alvo, a sinóvia, que é ali um tecido que recobre as articulações internamente. Então, os nossos anticorpos, que teoricamente eram para nos proteger contra os vírus e bactérias, começam a atacar estruturas que são nossas. E as articulações são dos primeiros alvos dentro do contexto de doenças reumáticas autoimunes. Então, o paciente vai ter dor, inchaço e rigidez nas articulações, principalmente pela manhã quando acorda. E eu gostaria já de a gente entrar aqui com as perguntas dos telespectadores. Nós temos uma pergunta da dona Joana, do bairro Morada do Sol. Ela tem 43 anos e pergunta: de vez em quando sinto dores e fraquezas nos músculos. A minha mãe tem artrite reumática e ela questiona se pode ter também. E outra pergunta é se a genética aumenta o risco de adquirir essa doença. Sim, perfeitamente. Então, já que a mãe dela tem artrite reumatoide, existe um risco aumentado dela também ter essa doença. O fator genético é um dos fatores mais importantes nas doenças reumáticas autoimunes. Porém, não é apenas isso. Também tem outros fatores, como as infecções virais, exposições ambientais, como, por exemplo, no caso de artrite reumatoide, o tabagismo, que é uma das coisas que pode desencadear a doença. Então, ela tem um risco aumentado, porém não quer dizer que necessariamente ela vá ter a doença. O que ela deve acompanhar são os sintomas, e se evoluir com esses sintomas que eu acabei de falar, dor articular, rigidez, inchaço nas articulações, ela tem que procurar de forma precoce um reumatologista para que tenha um diagnóstico e possa iniciar o tratamento. Inclusive, doutora, a gente estava conversando aqui antes e ela me pontuou que essa é uma doença predominante em mulheres. Então, principalmente em mulheres, essa procura pelo médico deve ser o mais rápido possível? Exatamente. A maioria das doenças reumáticas autoimunes tem uma predominância feminina, exceto a espondiloartrite e gota. Algumas poucas doenças têm predominância masculina.
mas a grande maioria delas tem predominância feminina. Mas é importante pontuar que ambos os sexos podem ser atingidos por esse grupo de doenças. E as idades? As idades, na verdade, às vezes é muito conhecimento comum de que as doenças reumáticas são pessoas da terceira idade. Isso não é verdade. Nós temos várias doenças que têm uma incidência maior, inclusive, em pessoas jovens, como, por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico, que é mais comum em mulheres jovens, na idade fértil. Pronto, nós temos outra pergunta do Luiz Antônio, que mora no Vale do Gavião. Ele pergunta: qual o papel da atividade física na recuperação dos pacientes? Qual a atividade mais recomendada nesses casos? Eu vou começar pela segunda pergunta. Qual a atividade é mais recomendada? A atividade mais recomendada, eu sempre falo para meus pacientes, é a que você consegue fazer com regularidade. Por mais que existam estudos específicos para uma modalidade sobre a outra, porém, o mais importante é que você consiga fazer de forma regular. Eu sempre gosto de pontuar a questão do exercício resistido. Musculação sempre é muito bom, porque você, quando tem massa muscular, você tem reserva de saúde, né? Para essa questão funcional, reduzir as dores, especialmente de artrose, que é uma coisa muito comum na população. Então, o principal é que você consiga fazer com regularidade. Mas se eu fosse indicar uma, eu indicaria aí exercícios que tenham voltado, né, para ganho de massa muscular. Pronto, doutora, ainda falando sobre exercícios, a Wanda do bairro São João perguntou: eu tenho artrite e gosto muito de fazer exercícios, mas sinto muitas dores quando vou para a academia. Tem exercício que eu não posso fazer? O que deve estar, então, acontecendo é que talvez o seu tratamento não esteja otimizado. Porque, na verdade, se você tem artrite, especialmente se for artrite reumatoide, né, você tem que ter um tratamento otimizado para que você faça atividade física sem nenhum tipo de restrição. Então, não tem como eu falar especificamente sobre elas, tem algum exercício que não pode que seja contraindicado, mas de forma geral não há. Então, ela precisa talvez otimizar o tratamento dela para que ela fique sem dor e não tenha nenhuma limitação à atividade física. Então, falando de tratamento, ele precisa, o exercício físico ele deve vir linkado com um excelente tratamento para que o exercício dê um certo resultado, então. Exatamente, porque na verdade o tratamento dessas doenças envolve imunossupressores, que são medicações muitas vezes de alto custo, mas é importante pontuar que é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e tanto o médico, seja do SUS ou particular, pode prescrever. Pronto, nós temos uma pergunta do estúdio, vamos direcionar ao Francisco, que vai nos repassar essa pergunta. Francisco, por favor. Isa, quero aproveitar aqui que a doutora falou que esse tipo de doença, a gente tem a ideia de que se concentra nas pessoas de mais idade, mas que não, que jovens também podem ter. Então, eu queria que ela trouxesse para a gente com que frequência e a partir de que idade pessoas mais jovens devem procurar um reumatologista. Essa é a pergunta 1. A pergunta 2 diz respeito ao que ela acabou de falar sobre o SUS. Como é que está, pela experiência dela, claro, o acesso aos médicos reumatologistas através do SUS? Está difícil? As pessoas conseguem ter um acesso facilitado através do SUS a um reumatologista? Excelente. Doutora, nós temos duas perguntas do estúdio. A primeira delas, o Francisco questionou sobre a questão da idade. Normalmente nós vemos esse tipo de doença em pessoas mais idosas, mas eu queria que a senhora reforçasse se essa doença ela atinge também a maioria dos jovens. E a segunda delas é como é que está o acesso a médicos reumatologistas no SUS. Existe uma dificuldade, existe ali um empecilho maior para alcançar esses médicos ou não? Excelentes perguntas. Então, primeiro, com relação à idade, não tem idade, tá? Então, eu tenho no meu consultório pacientes desde adolescentes até pacientes de 90 anos de idade. Então, nós não temos idade para isso. Inclusive, existe a especialidade reumatologia pediátrica, que vai tratar aí de crianças com essas doenças. Então, o principal é, se você tem dor articular, inchaço, procure um reumatologista e não se limite por achar que isso não é doença de jovem, porque é sim. E com relação à segunda pergunta, que é sobre a questão do acesso a reumatologista no SUS, infelizmente hoje o quantitativo de profissionais é completamente insuficiente para a demanda que existe, inclusive tendo pacientes esperando até 1, 2 anos por uma primeira consulta. Então, eis um problema que a gente precisa depois pontuar um pouco mais, né? Porque a fila é grande, mas faltam médicos, principalmente no Sistema Único de Saúde. Francisco, voltamos com você. Perfeito, então obrigado pela participação, Isabela Leal, doutora Bruna aí também.